Bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especial, o professor Sileno Correia Brum, que vai falar com a gente sobre smartphones no ambiente de ensino-aprendizagem. E eu queria apresentar para vocês rapidamente o professor Sileno. A gente se conheceu num dos congressos do encontro anual da ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico. A ABENO é parceira nossa aqui no SIG, né? E o professor Sileno é especialista em odontopediatria e saúde pública, é mestre em odontopediatria, é doutor em odontologia social, ministra os conteúdos de odontopediatria, ética e bioética, ministra também estudos socioantropológicos e culturais, responsabilidade social e ambiental, e é professor na Universidade de Iguaçu e na Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem uma grande satisfação de recebê-lo e, bom, a gente, então, agora abre para a sua apresentação. Pode ser que em alguns momentos alguém faça algum comentário aqui pelo chat, mas no final a gente, de qualquer maneira, vai abrir para as perguntas. Agradeço também ao Leandro Costa, que é nosso profissional de TI, que está aí dando todo o suporte, né? E a todos os presentes. Professor Inês, bem-vinda, professora Márcia, enfim, todos que estão aí conectados. Pronto, professor Sileno, então, está com você. Obrigado, então. Eu realmente agradeço o convite. Comentei quando do convite a minha preocupação. A gente tem aí a preocupação de não perder o tempo das pessoas e ocupar, né? E esse é um assunto que ele tem mobilizado bastante a gente aqui. Então, obrigado aí, Ana Estela, professora Celeste também. Os encontros da Beno são muito ricos, eu procuro não perder, esse ano, infelizmente, não pude ir. E obrigado a todos que estão aí. Espero que a gente possa conversar sobre isso ao final. Não tenho a menor pretensão de ensinar nem resolver problemas. Na verdade, vocês vão ver que ao final eu estou trazendo problemas. Então, a ideia dessa questão, até pelo meu currículo e pela minha atuação, vocês devem ter visto que aí meio passeio por alguns ambientes, eu gosto disso. A questão da odontopediatria me facilita, que eu brinco que o odontopediatra é aquele indivíduo que, na verdade, ele é especialista em tudo ou nada, né? Então, a gente é um clínico geral com a capacidade um pouquinho ampliada de relacionamento. E relacionamento me interessa. E o relacionamento com pessoas, para que a gente amplie, a gente precisa estar bem relacionado com as coisas que circundam essas pessoas. E a questão dos celulares, eu fui corrigido quando eu fiz a apresentação inicialmente, em 2017, que essa apresentação foi feita na Beno, e eu tinha escrito celulares e fui corrigido, não se usa mais esse termo, smartphone. Então, eu fico tentando acompanhar. Mas é isso. A princípio, o que aconteceu? Eu sou do NDE tanto dessa escola, eu estou em Vassouras hoje no dia aqui, daqui que estamos transmitindo, e na Universidade de Iguaçu, e aqui o NDE, tanto de uma escola quanto outra, mas foi aqui que o assunto surgiu. Aí eu, professor Milton, na época, a professora Quinori, Carlos Roberto, a professora Lidiane e a professora Carla, a questão da utilização dos celulares de forma favorável para a questão do ensino, para a questão do ambiente de ensino-aprendizagem. Sempre há pontos bem polarizados. Então, a gente tinha algumas determinações de proibição, algumas determinações de favorecimento para a utilização. Mas o favorecimento para a utilização não ficou bem claro e a gente queria transitar nisso e conversar sobre isso. Então, a gente começou a resolver algumas coisas e a partir daí que a gente fez a apresentação. Eu sumi aqui Leandro, me socorre aí que eu me escondi. A webcam do senhor, tenta acionar ela novamente. Tá, clica. Isso. E achei novamente. Então eu até vou agradecer ao Leandro aqui de forma pública, que ontem me socorreu. Eu não tenho muito hábito de fazer essas transmissões e eu estou aqui, na verdade, nesse momento, numa mesa diante do auditório todo vazio e os alunos, as pessoas que me conhecem, sabem que eu gosto de transitar, falar, gesticular.
Eu estou aqui numa condição bastante nova para mim, mas vamos lá. Então, a ideia foi trabalhar em cima disso e a gente fez uma apresentação na época, eu acho que vale a pena recordar, por que a gente fez e quem são as pessoas que fizeram. A gente queria, na verdade, avaliar essa forma de utilização e dentro do curso de odonto, que é onde a gente transita. E quem são essas pessoas? Os componentes do NDE, e como eu trabalho também com mais outras áreas, na área de comitê de ética e tudo, essa questão da paridade, de quem são essas pessoas, idade e tudo, para ver se tem algum viés que possa comprometer. E a gente quis identificar isso. Então, o grupo que trabalhou foram 2 mulheres, 4 homens, a idade aí variando de 30 aos 61, sou eu mais velho, e tempo de docência de 6 a 25 anos. Esse aí, por minha conta, também aos 25. O que a gente queria, na verdade? É tentar conversar sobre isso. Qual a orientação que a gente ia dar, porque o problema estava posto. Ficou concluído que a gente precisa ajustar isso. Então, nesse ambiente, de que forma a gente ia lidar com isso? De que forma a gente ia trabalhar essa questão da utilização, não só na sala de aula. Na sala de aula nem era tão difícil, porque estava ali entre o proibir e utilizar. Para alguns colegas, o proibir era mais fácil e conveniente. Mas a gente estava incomodado com isso. E também tem os outros ambientes, campo de estágio, que eu também participo, a própria clínica, e a gente precisava pensar em alguma coisa que pudesse nortear essa utilização. E fomos pensando de que forma a gente ia conversar. Quando a gente fez uma conversa um pouco mais ampliada, com mais professores, a gente sentiu algumas polarizações em termos de posturas em relação à questão. E a gente teve que conversar antes qual é a nossa postura conjunta, porque se a gente deixar que a nossa postura é contrária, vai ficar complicado, até porque isso a gente já tinha entendido que não seria uma possibilidade mais, a gente não tem mais como se afastar, a gente tem que fazer com que isso funcione a nosso favor. Então a gente fez internamente e a gente percebeu que o grupo todo é favorável à incorporação das tecnologias, todos utilizam, cada um da sua maneira. Então, assim, a gente quis esse tom antes de começar a conversar e montar essa proposta. Então, ficou determinado, ficou entendido que aquele grupo, ainda pequeno, entende a tecnologia como algo necessário e que a gente quer se apropriar, apesar das dificuldades, principalmente para aqueles que já têm um pouco mais de tempo aí na carreira. Então, depois disso, a gente fez algumas definições. E aí buscamos, até porque a gente precisava apresentar isso, o que seria, né, a tecnologia de informação e a ferramenta tecnológica está presente aí. E a área de educação, assim, nitidamente, muito beneficiada com isso. Todas as áreas, mas a gente percebe que na área de educação ela fez assim uma mudança muito grande em todas as atividades. Isso é inquestionável. Agora, de que forma a gente pode continuar utilizando sem que haja a percepção de prejuízos que a gente já começa a identificar. Então, essa foi a proposta da continuidade da discussão. E em outras áreas, a gente não tem dúvida que a tecnologia de informação e a comunicação está sempre presente e necessária. E aí, só para deixar claro, a gente usou no título, inclusive, TIC ou TOC, foi aqui, com certeza, uma questão das palavras e tal, porque chamaria atenção, mas de forma alguma querendo minimizar o que seria TOC, porque isso aí é uma questão, é um problema realmente, e demanda aí um investimento bastante grande para aquelas pessoas que são afetadas por isso, para que consigam se relacionar com o cuidado para evitar que ele permaneça ou que ele aconteça. Então, o que a gente entendeu, o que a gente viu aqui? Realmente, ele é um distúrbio e ele tem a questão da compulsividade e o desconforto. Ele aparece bastante e esse sofrimento pela ausência de alguma coisa. E essa preocupação permanente com alguma coisa, principalmente na questão da ausência. E aí tem mais outras situações que não vão mobilizar a gente para esse momento, mas essa identificação, e que fique claro que nesse momento a gente não quis minimizar o problema que é o TOC, apesar de ter utilizado, e como a gente tinha essa possibilidade, essa proximidade, na verdade, da questão do sofrimento pela ausência, isso
se aproximou muito da questão que a gente estava percebendo, a gente utilizou e foi estudar um pouquinho mais disso, e que ajudou. Aqui a pretensão não é que vocês leiam, que a gente consiga ler nada, mas em agosto de 2017, quando a gente fez a primeira apresentação, a gente fez algumas buscas e para identificar porque é dessa forma que isso é mais utilizado realmente, e vamos fazer do modo mais simples. Então, smartphones em sala de aula, a gente achou aí 484 mil resultados. Isso é um valor significativo porque isso está sendo discutido. Com essa questão do convite, tudo eu atualizei a mesma busca. E hoje, na verdade foi ontem, a busca foi feita ontem, a gente tem 8.680.000 resultados quando usa a mesma chave de busca. Então, o que a gente já pode perceber? A gente tem um aumento da discussão, a gente tem um aumento dessa discussão quanto à utilização. A gente não está discutindo aqui o mérito ainda da utilização. Quando a gente utilizou para a palavra celulares, que isso foi uma questão, a gente utilizou em 2017, a gente achou 514 mil. Quando a gente busca agora, a gente tem 46 milhões de resultados. 2 anos, o aumento de resultados e respostas da plataforma aí no Google, que é uma ferramenta que a gente utiliza, que os alunos utilizam, as pessoas em geral utilizam com muita precisão, muita rapidez, a gente vê que isso tem aumentado sensivelmente o número de respostas. E a gente, dessa vez, foi avançando. Naquela época, uma coisa que me chamou muita atenção, na verdade, foi nas buscas, o que me impressionou bastante, foi que eu não conhecia e já existe uma classificação como uma situação patológica chamada nomofobia, que é a fobia aí causada pelo desconforto ou angústia, está aqui, resultando da incapacidade de utilização, aí no caso direto dos celulares, e o termo ele é fragmentado por causa dos aparelhos móveis, não alcance. E na Inglaterra a gente já tem um grupo de tratamento mesmo, bastante intenso com relação a isso. Aqui em 2017, nós tínhamos aí 242 milhões de celulares no Brasil. Esse número já aumentou em aproximadamente 50%. Então, hoje, para a nossa população, a gente já tem uma proporção de no mínimo, de 2 equipamentos semelhantes ao celular, ou notebook, ou tablet, entre outros, para cada indivíduo da população. Então, entendendo que todos estão em funcionamento. Então, isso preocupa, porque além da questão da utilização, a gente tem agora uma patologia relacionada a isso. E com isso a gente continua avançando nessa questão da busca. Eu procurei sintetizar bastante nessa questão de busca, porque do Google, porque é bem utilizado. Então, se a gente busca nomofobia, tem lá 367 mil resultados já. Então, para essa patologia, até então pouco conhecida, eu já tenho um quantitativo de informações bastante significativo. A gente seguindo nessa orientação, a gente fez isso agora mais ultimamente, o que já tem, que já tem publicado com relação a isso. Temos muita coisa, temos muitos artigos científicos. Então, numa busca recente, o que a gente encontra? 36.200. E aí, na questão de artigos científicos, quando a busca é nomofobia, artigos científicos, eu claro, não selecionei grandes quantidades para que a gente pudesse conversar, mas eu acho que não seria o que seria mais importante para esse momento. Mas a gente identifica que esse assunto ele está aqui permeando as conversas, ele está realmente fazendo parte de um conteúdo específico, onde eu já tenho alunos que buscam, na questão até de TCC, tudo, algumas situações onde eles possam relacionar com a profissão a ponto de fazer trabalhos nesse sentido. Então, assim, o interesse das pessoas atualmente tem aumentado bastante e as consequências estão muito visíveis. Então, se a gente avançar, a gente começa a se perguntar, e aí?
é positivo, é negativo, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. E aí a gente tem uma situação que eu acho que nesse caso é favorável. A gente tem um quantitativo de fatores positivos, está no recorte de cima, bem, talvez com dificuldade para ser visualizado, mas de 500 mil resultados. Essa informação que veio de hoje. Para fatores negativos, em sala de aula, eu tenho a metade, 258 mil. Esse é um ponto interessante, porque, apesar de tudo, a gente tem mais referências positivas, no geral, e aqui eu não selecionei, são artigos científicos, eu busquei geral, tem grandes definições, a gente não fez ainda uma estratificação desses resultados. Mas quando eu encontro um quantitativo de resultado positivo bastante significativo, a gente já pode pensar que existe um caminho aí que é favorável. Então, nessa discussão, a gente precisa avançar, inclusive com os pares. Eu tenho dois momentos, dois locais, onde o grupo de alunos tem eles têm sempre aproximação, mas tem peculiaridade. E a utilização dos aparelhos, em sala de aula principalmente, eles apontam para algumas situações bem peculiares. Em algumas situações é complicado conter, em alguns momentos é necessário utilizar, e a gente utiliza de forma bastante adequada, mas eu confesso que ainda é difícil a gente estabelecer um protocolo, rotinas que que a utilização seja sempre voltada para algum objetivo claro. O que a gente percebe é que, na maioria das vezes, o acesso e a utilização é muito fora daquele contexto imediato, ou seja, redes sociais é o que predomina realmente. Em alguns questionamentos que eu gosto de fazer com as turmas, às vezes até deixando à vontade, depois chegando para os alunos para tentar conversar o que mais mobilizou, onde é que informação, ou que contato ele estava estabelecendo durante a aula, quando havia alguma exposição ou quando havia alguma discussão e ele um pouco afastado. O problema é que, na maioria das vezes, quando o aluno tem clareza disso, ele mesmo confessa que, a partir de uma consulta, uma pesquisa, alguma coisa apareceu e ele ficou mais tempo naquela questão que não fazia parte do momento do que realmente a questão da pesquisa. Um grupo bastante grande de alunos manifestam essa situação e que eles meio que apontam, não um arrependimento, mas assim, um reconhecimento da má utilização do recurso. E em algumas conversas, alguns grupos tentam, será que não é possível a gente bloquear a questão de, por exemplo, as redes sociais? Há pouco tempo um grupinho veio conversar comigo, não tem jeito, a questão desse recurso eu desconheço, mas o problema é a gente assumir essa necessidade e essa responsabilidade. Isso tem ficado bastante claro, e aí assusta um pouquinho, porque eles reconhecem que não conseguem. Isso é uma coisa que tem aparecido de alunos bastante conscientes. Eles chegam ao final e às vezes vêm conversar, porque há tanto tempo perdi, sei do que eu perdi, tenho maturidade para isso, mas não tenho conseguido me ajustar. E a gente tem feito algumas conversas paralelas, algumas conversas que podem tentar caminhar para essa questão da autorregulação do uso, mas a gente tem percebido que não são todos, ou são poucos que conseguem. A gente fez algumas brincadeiras, eu fiz algumas brincadeiras em sala, eu gosto disso, eu gosto de interagir com eles, principalmente com aquilo que eu não domino muito, e a utilização para outros recursos também não é tão facilitada, mas eu tento experimentar, eu gosto, estou curioso para isso. E a gente faz, a partir de proposta dos alunos, algumas tentativas. E o que preocupa é que, às vezes, o caminho que eles mesmos escolhem é da punição. Então, assim, ele é complicado, porque às vezes chega uma garotada bastante jovem e tal. Não, a gente resolveu, então, que para quem fizer isso vai ter uma pena disso. E não é o caminho que eu quero como escolha. E eles se surpreendem, que eles acham que assim a gente vai ficar tranquilo, mas não vai adiantar. Essa questão do polícia-ladrão dentro de sala não é uma coisa que eu gosto dessa prática. E para essa situação, eu acho que essa solução tem que ser conjunta. Não adianta, eu acho que não tem como a gente simplesmente ficar na questão da punição. Estabelecer punição, porque a gente vai tentar um jeito de burlar e isso não vai levar
ao que a gente pretende, que é uma melhor relação nesse ambiente de ensino-aprendizagem e o produto final que a gente quer. Apesar de não ser conveniente chamar de produto, mas o resultado final na formação tem que ser um profissional capaz de utilizar favoravelmente tudo que tiver de recurso e possa ficar somado àquela capacidade individual, que é a parte mais complexa da nossa formação. Então, vamos lá. O que acontece? O que a gente já percebeu? Tem alguns amigos na área de psicologia, psiquiatria, e algumas leituras que a gente fez com relação à detecção de problemas. Aqui no Rio, na Federal, existe já um setor que faz atendimento gratuito para alguns grupos nessa questão da impossibilidade do afastamento. Então, assim, eles sinalizam algumas coisas para a gente. É aquela história de você chegou no estacionamento, entrou no carro, esqueceu o celular. Qual é a sua atitude? Você tem tempo para voltar? Você chega atrasado ao seu destino para não ficar sem o celular? Você sai sem ele, mas passa o dia naquela angústia profunda? E aí tem algumas coisas para ajustar. Por que você fica na angústia? Você tem situações para resolver que dependem do celular? Hoje, praticamente todos nós dependemos dele, do celular, do contato constante, para uma infinidade de resoluções. Então, assim, isso é real. Sem ele, a gente fica bastante prejudicado. E uma coisa que chama atenção, eu estou agora em Vassouras, é uma cidade bastante tranquila, bastante aprazível, mas eu trabalho em outra escola que fica na Baixada Fluminense. E tem um outro fator que hoje é um complicador. Quando você transita em locais de risco, e a gente teve ontem aí uma situação bastante desagradável, o fato de você poder se comunicar de qualquer lugar, isso traz alguma segurança. E é uma segurança que a gente tem dificuldade de definir, porque ao mesmo tempo traz essa segurança que você consegue ser localizado e localizar, você tem ali um instrumento que é objeto de desejo, um aparelho que é objeto de desejo também para pôr a sua segurança em risco. Então a gente vive conflitos bastante grandes com relação a isso. Então essa questão do não portar, ela precisa ser avaliada com bastante cuidado, para que a gente também não faça juízo de valor, nem acuse ninguém por conta do comportamento em relação à ausência. E a gente faz algumas brincadeiras que são até de algumas leituras que a gente já fez. Por exemplo, a gente lança isso como desafio aos estudantes, aos meninos aqui, quem consegue permanecer 2 tempos de aula, 2 tempos, nada além disso, a gente coloca 100 minutos, e quando a gente fala 100 minutos parece que é mais, mas isso tudo, 2 tempos passa, mas 100 minutos já muda o tom, com o celular inalcançável. E alguns sabem, deixam bem claro que não conseguem. Então, assim, o resultado normalmente disso é, assim, a questão de passar para o próximo. Tarefa considerada muito difícil. Eu agora aqui já passo a usar, inclusive, uma fisionomia que a gente consegue identificar muito mais, e isso é uma fala dos próprios colegas, e em algumas conversas, dos meninos, eles têm essa facilidade de identificar o que está acontecendo pelos símbolos que eles podem oferecer um para outro pela questão do celular. As fisionomias, a gente tem conversado um pouco disso, porque eu trabalho na clínica de odontopediatria, e a clínica de odontologia, a gente depende muito da fisionomia do paciente, do observar o paciente, ver como esse paciente se comporta diante da nossa fala, das nossas propostas de tratamento, durante o tratamento. Então, essa situação é uma situação bastante necessária. E alguns relatam uma certa dificuldade de percepção de fisionomia. É uma coisa que me incomoda, me assusta um pouco, quando a gente faz trabalho em dupla, na pediatria é muito comum, a clínica acontecer em dupla, e eu começo a conversar com eles que a dupla, após um determinado momento, eles não precisam mais de palavras, que ao olhar, aquele olhar já significa, chamo o professor, preciso de ajuda,
E alguns deles comentam que têm dificuldade para isso. E eles mesmos fazem um relato de que, na verdade, quando eles estão conversando, eles têm muito mais hábito de mandar as emoticons, ali as carinhas, eles conseguem se comunicar melhor do que realmente brincando com a fisionomia. Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista profissional, para quem vai trabalhar com pediatria ou quem trabalha, é um complicador. De certa forma, não acredito que isso ainda seja tão forte a ponto das pessoas não se perceberem pela fisionomia, mas não é incomum que a gente perceba essa dificuldade. A gente tem conversado bastante sobre isso e a gente tem se olhado pouco. O olho no olho, ou encarar o amigo, a pessoa que a gente precisa dizer alguma coisa, ele cada vez mais me parece dificultado, porque eu fico e eu vejo alguns meninos falarem isso, e as meninas também, não tive coragem de falar, aí eu fui na outra sala e mandei uma mensagem. E até na questão afetiva mesmo, a gente brinca com isso, mas e aí? E o paciente? Quando você tem que conversar com o paciente sobre uma proposta de tratamento, sobre uma decisão, às vezes, desfavorável num tratamento, como é que vai ser isso? E eles apontam uma dificuldade maior por conta, inclusive, dessa situação de que a possibilidade de eu me relacionar, das minhas emoções estarem divulgadas ou apresentadas pelas imagens, isso tem criado eles têm sinalizado que isso pode trazer alguma dificuldade, sim. E aí, assim, eu não quero nem entrar no mérito, mas até nas questões familiares, eu ouço relatos que a questão do olhar no olho e dizer alguma coisa, pedir alguma coisa, está ficando difícil. Então, esse recurso está sendo utilizado não só de forma divertida, que eu acho até que pode ser, e mas parece que ele está ocupando um espaço que pode complicar nossas relações no futuro. Então, essa questão do afastamento, ele faz diferença. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente conversou em Juiz de Fora, uma professora que estava assistindo, ela, a gente podia interagir e ela sinalizou que ela tinha muita dificuldade para se afastar. Então, assim, o tempo todo tinha que estar ao alcance, e tem que estar ao alcance visual. Então, a gente brinca com isso, eu brinco com os alunos. Olha, hoje vocês vão poder deixar em cima da bancada desligado. É um comportamento. Não, hoje vocês vão ter que deixar dentro da bolsa e a bolsa é fechada. Parece que isso fez uma distância gigante. E eles mesmos relatam. Eu faço em tom de brincadeira, não formatei isso para pesquisa, até porque não é a minha área é outra. Eu acho que para analisar esses dados a gente precisa ter um outro perfil, e eu acho que ainda não é o caso, mas a gente constatar essas situações, eu acho que cada um no seu núcleo, eu acho que é importante. A gente talvez possa colaborar e ajudar para que isso seja menos complicado no futuro. Então, ao mesmo tempo, a gente faz uma inversão, e os alunos gostam muito disso. Eles gostam quando a gente é o objeto da avaliação, né? Isso aí é fácil de trazer os alunos para mobilizar para isso. E quando a gente, nos bastidores, a gente conversa e de vez em quando fica isso. Como é que os alunos nos olham? Como é que é o meu comportamento em relação ao uso do celular quando eu estou em clínica, quando eu estou aplicando prova, ou quando eu estou realmente até numa aula? Como é que eu faço? Ele está desligado? Eu dou uma olhadinha de vez em quando? Os alunos percebem isso, e os relatos que eles fazem do nosso comportamento são, às vezes, divertidos, na grande maioria das vezes, um pouco mais ácidos, é uma característica, mas eu acho que eles servem bastante para que a gente norteie essa percepção, porque às vezes o fato de eu estar percebendo no outro, às vezes eu não me percebo também fazendo as mesmas colocações em relação ao uso, principalmente. Então, assim, em que momento eu utilizo? Numa reunião de professores, ele é um instrumento que complica, e aí a gente precisa olhar para as nossas reuniões e ver como que a gente se comporta numa reunião, às vezes, com 7 professores, quantas vezes a gente consulta o celular e se realmente a gente tem essa necessidade. É uma coisa que a gente precisa pensar também.
eu tenho participado de algumas situações e chega a ser constrangedor. Então, e aí a gente faz alguns sinais, a gente sinaliza para retorno do foco, mas aparentemente, assim, a princípio, a gente pensa que isso não seria necessário, mas também em ambientes não só de alunos, a gente tem sim essa necessidade, eventualmente, de chamar a atenção. Então, assim, com isso tudo que a gente fez, com todas essas conversas, com tudo que a gente estudou e buscou, a nossa conclusão, na verdade, é isso: a gente tem que conversar. Eu confesso para vocês que eu não sei ainda qual o caminho, tenho experimentado algumas situações, a gente tem alguns programas, tem quiz, tem uma série de programas que a gente pode fazer para incluir o recurso em algumas atividades. A gente procura cada vez mais fugir das atividades expositivas completamente. A gente tem, nas duas escolas, a possibilidade de trabalhar com oficinas, com questões mais ativas, com metodologias mais ativas, sempre ajustadas ao perfil dos alunos, mas a questão da utilização do instrumento como instrumento de pesquisa, por exemplo, a gente manter, para que possamos manter o foco da pesquisa e não haver assim, uma perda de tempo significativa com outros assuntos, isso eu confesso que não consegui ainda um caminho para que essa mobilização aconteça de forma favorável. Mas eu acho que o que não dá para fazer é fingir que não está acontecendo. Então, temos sim uma situação que é irreversível, que ela está aí, está posta e vai cada vez mais fazer parte. Temos algumas conversas com o pessoal de fisioterapia, inclusive, com relação, e ortodontia, com relação à postura da cabeça muito apontada para baixo, qual é a nossa postura daqui para frente. Isso vai interferir para as crianças que já começam na questão oclusal, a gente vai ter um arranjo oclusal diferenciado, teremos vértebras diferenciadas, perdão, na coluna cervical, como que isso fica? Então, tem muitas perguntas. E, na verdade, eu acho que eu continuo com todas elas. Vamos ver se a gente consegue ampliar isso aí. Ou a gente aumenta as perguntas, ou a gente consegue algumas respostas. Isso aqui, da outra vez, eu brinquei com o pessoal que eu não conseguia pôr nada em movimento. Tem uma dificuldade muito grande para saber qual carinha representa o quê. Tem um medo de mandar a carinha errada ao final de alguma conversa, ou no meio de alguma conversa, que tem umas coisas que eu não consigo entender, e algumas, quando a gente vai buscar, parece que tem um significado um pouco diferente. Então, no máximo, uma carinha de sorriso ali, que eu exploro, vou buscando algumas outras de vez em quando. Mas só aqui a gente tem uma seleção, aqui um número grande de expressões que estão, de alguma forma, não substituindo, mas ocupando um espaço das nossas expressões faciais. Eu acho que isso é para a gente pensar. Então, a gente finaliza aqui essa conversa inicial com este agradecimento aí a todos pela permanência. A gente usou aqui uma expressão também, mas fica que o meu sorriso, vou fazer um desse aqui também. E eu acho que a expressão facial da gente de satisfação, de contato, ela precisa ser mantida, apesar de a gente ter os recursos tão divertidos e precisam ser utilizados, sem dúvida alguma. É isso. Então, espero que a gente tenha aí podido trocar algumas. Eu confesso que a ideia é mais buscar informações do que trazer. A angústia não diminuiu desde a primeira vez que a gente começou as reuniões até hoje. E eu gostaria de saber aí de vocês como é que está isso, se essa angústia é compartilhada, como é que vocês resolveram, quem já resolveu, quem está resolvendo, conta para a gente também. É isso, obrigado. Professor Sileno, muitíssimo obrigada pela sua apresentação, por compartilhar essa sua experiência aí de vocês tão interessante. É impressionante, né, o crescimento vertiginoso que teve nas bases de dados o tema, né, o estudo do tema, que eu acho que talvez hoje seja um dos maiores desconfortos que a gente tem na sala de aula, que é o desafio que a gente tem de lidar com essa imersão, né, essa invasão da nossa vida que acontece em tudo, não é só na sala de aula. Às vezes a gente, em casa, no restaurante, na hora do lazer, as pessoas
Eu acho que por enquanto só sobrou o cinema, o teatro, que você é obrigado a desligar por 2 horas e não tem conversa, que você não pode nem olhar a luz daquilo ligado. Fora isso, todo mundo automaticamente tem, acho que talvez um pouco dessa nova, talvez, alteração de saúde mental cadastrada, que é o vício, né, a dependência, né, desse aparelhinho aí que faz tudo agora na vida da gente, até nos espiona. Não sei quem assistiu Privacidade Hackeada, mas, e agora tem o Braze também, mas é um pouco assustador, né? Então, eu queria agora abrir para que nós temos vários professores que estão conectados, colegas, mesmo alunos de graduação, porque é interessante ouvir também a experiência de quem é nativo digital em relação a esse nosso olhar. O nosso olhar às vezes é quem é nativo digital às vezes não percebe as mesmas coisas ou da mesma forma que a gente percebe, né? Vou pedir também para o Leandro já compartilhar o slide da presença, porque assim, enquanto a gente conversa, todo mundo já pode, querendo, fazer o registro de presença. E aí, Leandro, te pergunto também se a gente consegue abrir os microfones dos participantes para quem quiser falar pelo microfone, ou quem, por acaso, estiver sem microfone, puder também fazer seu comentário, sua pergunta aqui pelo chat. Isso, quem tiver com o microfone já habilitado quando entrou na sala, é só clicar no ícone do microfone na barra superior, na parte superior da tela, que ele habilita para a pessoa poder falar, ok? Márcia, vi que você abriu o Oi, microfone, você gostaria de fazer uma pergunta? gostaria sim, Ana Estela, professor Sileno, meu nome é Márcia, eu sou professora na área de saúde coletiva da Universidade de Santo Amaro, aqui de São Paulo. É um prazer estar aqui junto com as outras pessoas e as suas colocações foram muito pertinentes, porque é uma preocupação muito grande. Grande parte do tempo em sala de aula, os alunos ficam longe, né? Eles estão presentes fisicamente, mas não estão presentes prestando a atenção que deveriam. E algumas das preocupações, quer dizer, duas colocações eu quero fazer. Além da questão da postura, que você falou, eu coloco muito para eles o seguinte: eles estão gastando as ferramentas de trabalho deles, que são as mãos. Eu tenho mais de 30 anos de profissão e não tenho problemas de tendinites, de epicondilite, e muitos jovens já têm esses problemas. Eles estão gastando as mãos de uma forma bastante preocupante. Com a rapidez que eles utilizam os smartphones, né, é uma coisa que eu não consigo. Eu literalmente cato milho na tela. Outra questão que eu acho interessante é realmente como utilizar em sala de aula. Então, já me aconteceu, e isso eu acho positivo. Por isso que, na minha opinião, é positiva a utilização, né? Porque muitas vezes surge uma dúvida e ali na hora a gente pede para eles acessarem, eles já trazem a resposta. Então, tem um lado positivo que eu gostaria mesmo de aproveitar cada vez mais. Então, por isso meu interesse em estar aqui hoje assistindo a sua conferência junto com outras pessoas, porque é uma realidade, né? E nós temos que trabalhar pró-realidade e não contrária a ela. Então, muito obrigada a todos também aqui presentes, né? E eu gostaria de considerações dos colegas. Deixa eu fazer só, posso fazer um comentário, Márcia?
lógico. Opa, tá me ouvindo? Tá picotando um pouquinho. Mas olha só, primeiro que assim, a minha formação, a minha especialização foi na Universidade de Santa Amaro, na época com o professor Guedes Pinto. Então eu tenho um carinho muito grande. Então é bastante interessante, fico muito feliz de estar falando com alguém que é de lá. E uma coisa que me preocupou muito, porque na verdade eu não trouxe nenhuma resposta, eu não trouxe nenhuma alternativa que eu pudesse, olha, agora vocês vão poder fazer assim ou assado. E não tenho ainda. O que você me traz agora, que eu confesso que eu não tinha pensado ainda, é essa questão da utilização, e eles, inclusive, a minha turma, meus filhos, inclusive, riem muito de mim, porque eu faço aquela digitação com o único dedo, eu seguro o telefone com a mão e com a outra mão eu digito, e eles não, né? Estão com os dois e numa rapidez muito grande. E eu não sei realmente quais os danos que isso pode acarretar. E é mais uma coisa que agora eu vou ligar aqui, vou deixar aqui no meu alerta para que a gente possa trabalhar nessa direção. E eu tenho 35 anos de formado, faço esse ano, e é o que você colocou. A gente conseguiu passar por uma temporada aí sem algumas tendinites que são peculiares ao cirurgião dentista. Mas é mais uma preocupação. E a utilização para busca realmente assim, qualquer coisa que a gente precisar resolver que dependa de busca com auxílio dos alunos, rapidamente está resolvido. Então, esse alcance dessa geração facilita muito. Isso a gente precisa utilizar. Eu não posso abrir mão disso. Então, todas as vezes que eu tenho essa necessidade, eu levo para dentro de sala para que a gente faça em conjunto. Muito obrigada, professor. É um prazer falar com você. Obrigado por ter participado. Muito bom. Quem mais, gente? Será que nós temos alguns estudantes de graduação que estão com a gente aqui também? Ah, Denise, passo para você. Enquanto isso, peço aos estudantes de graduação presentes que, se puderem, criem aí um pouquinho de vontade, motivação para também fazer sua colocação sobre a sua experiência com quem está sentado na aula, também assistindo a aula. É importante para nós. Olá. Opa, boa tarde. Denise, estávamos te ouvindo. Aí. Já estavam me ouvindo? Já. Na verdade, eu sou professora, né, da Unimes. Aliás, eu aposentei há 1 ano, mas eu me interesso muito por esse assunto. O professor falou uma coisa que eu não tinha pensado. Eu tinha pensado nessa interação mesmo, tentar fazer algumas atividades pelo Facebook. Eu fui exitosa nisso, foi exitoso a experiência, mas eu não tinha pensado na postura, na questão da cabeça. É interessante isso, o modo, a vista que está sendo afetada também, né? O modo que eles digitam, exatamente, eu não tinha pensado exatamente nisso. Mas foi de grande valia essa palestra, viu? Muito agradecida, professor e professora. Obrigado. Boa tarde. A gente acrescenta, que não era o motivo, mas a questão visual, a gente já está tendo problemas por conta, inclusive, da aproximação de telas muito luminosas de crianças muito pequenas. A gente hoje é uma realidade. O que a televisão foi há um tempo, o celular está sendo hoje um recurso para manter crianças um pouco mais controladas, mas ao mesmo tempo o prejuízo visual já está sendo detectado. Que coisa, né? É incrível. Queria passar para a professora Marinês também, que acho que talvez faça uma colocação da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela está sem microfone. Acho que ela vai colocar no chat para gente. Isso. Ela comentou aqui, né? Certo. Ela tem aqui o Mentimeter, a gente já usa aqui também.
é uma possibilidade bastante interessante que a gente tem também tentado utilizar. Algumas situações a gente não consegue o tempo todo, mas é uma ferramenta bastante interessante. A garotada, o pessoal mais, às vezes eu me refiro como garotada, os professores mais jovens aqui, eles utilizam mais, eles experimentam mais as ferramentas. Então, assim, a gente tem acompanhado mais isso bem de perto. O que eventualmente acontece é que quando a gente depende de conexão, e nem todo ambiente tem uma conexão bastante boa, suficiente para que as situações aconteçam de forma razoável, o tempo entre a proposta e o acontecido já complica um pouco. Então, assim, a gente tem, além disso tudo, pensar, eu não sei como é para São Paulo e para outros lugares, mas no Rio a gente ainda tem algumas dificuldades de conexão em alguns ambientes. Eu aqui agora estou bem, estou cabeado, então a conexão nossa está estável, está boa. Mas ainda é um problema também quando a gente depende disso. Uma outra coisa que o nosso grupo aqui, às vezes, eventualmente acontece, é que a necessidade de um equipamento, de um aparelho com características que suportem algumas atividades, a gente não pode necessariamente exigir. E a gente brinca com isso, eu gosto de brincar, gosto muito de envolver os próprios alunos nessas questões. Porque quando a gente põe como exigência, alguns, não, mas o meu não faz isso e aquilo. Mas quando a busca é pessoal, é na área de mídias sociais, eles conseguem. Então, eles mesmos, de vez em quando, confessam que realmente, não, mas o meu pacote de dados só serve para Facebook. Tem algumas coisas nessa linha. Se eu tiver que acessar alguma outra coisa, se o Wi-Fi não estiver totalmente liberado, não consigo. E é uma realidade também. Então, a gente tem que, eu acho que assim, algumas coisas a gente precisa fazer ajuste. O recurso está presente, ele é interessante, mas não podemos ainda viver dele. E o que mais assusta em algumas situações é que, assim, apesar de ser extremamente importante e o benefício que traz, ao mesmo tempo a gente tem exemplos meio que estranhos. Por exemplo, a questão de você depender do sistema ativo. Para vários bancos, por exemplo, você, se chegar e o sistema estiver fora da possibilidade de utilização, já aconteceu da gente chegar aqui não tem o que fazer. Então não tem plano B, quando você está totalmente vinculado. Então, para nós, eu acho que é possível, porque o educador, o professor, sempre tem um plano B. Né? Mas a dependência também, eu acho que é um risco. Mas a incorporação é necessária. Tem vários caminhos, a professora falou, a professora Denise, se não me engano, que fez trabalhos a partir do Facebook. A gente já fez muita coisa interessante a partir de uma ferramenta que é mídia social, mas que é interessante. E hoje, na questão de odontologia, principalmente, a questão ética do que se veicula pelas mídias sociais é um trabalho que a gente precisa fazer. Eu estou trabalhando nessa direção. Assim, é um trabalho cuidadoso que a gente precisa fazer. É muita responsabilidade a gente não deixar essa garotada instrumentalizada para usar de forma adequada, porque eles estão estão iniciando o curso, mas todos nós estamos lidando com vidas, com pessoas, e a exposição é uma coisa que precisa ser muito criteriosa. Muito bom, tá interessante. E aí, algum aluno, eu queria... Professora, eu gostaria de fazer uma colocação, vocês estão me ouvindo? Ótimo, estamos, Larissa. Então, tem você e depois o Leonardo aqui no chat também. Aproveito para informar que nós temos uma colega participando também, que conseguiu entrar agora há pouco, a gente estava com problemas técnicos, que é a Patrícia. Vamos lá, Larissa, depois Leonardo. Bom, gente, então, eu sou aluna da pós de mestrado, então, experiência mesmo com sala de aula eu não chego a ter, mas sob a perspectiva de estudante, uma alternativa bem interessante de acrescentar o celular é por meio de votações eletrônicas. Algumas, inclusive, você nem precisa ter a conexão, como é o Plickers, por exemplo, que usa de QR Code ao invés de conexão simultânea
de internet, isso faz com que os alunos estejam ao mesmo tempo com o celular na mão e não tenham esse desespero de não estar em contato com as redes. Eles podem até usar para pesquisar, mas ao mesmo tempo você está convidando o tempo inteiro o aluno a usar o celular para acrescentar algo na aula, para incorporar. É divertido, as pessoas se engajam e normalmente os alunos têm uma receptividade muito grande. A gente teve até uma disciplina de docência que eu cumpri semestre passado. Larissa, acho que não fechou, mas cortou o som, o microfone está aberto, mas não estamos te ouvindo, parou. Eu acho que eu devo ter escapado Agora daqui sim, agora voltou. Enfim, não sei até que parte que vocês ouviram, mas eu acho legal a gente sempre questionar a possibilidade de usar aplicativos de votação eletrônica, porque tem uma aceitação muito grande pelos alunos. Obrigado, Larissa. Olha só, a gente, na verdade, usa. Ontem a gente ainda estava fazendo uma experiência aqui, e porque ele, a princípio, aceitava 4 opções, e a gente queria fazer uma proposta com 5, mas aí foi ajustado. Então, assim, essas coisas a gente tem usado, a gente tem utilizado bastante e tem tentado cada vez mais incorporar, mas não é sempre que a gente tem a possibilidade. Então, assim, na verdade, eu estou inclusive com uma colega, a professora Maria Fernanda, que está aqui me dando suporte aqui ao lado, que ela trabalha no EAD daqui da escola, e com todos ela é uma incentivadora e uma entusiasta dos recursos. Então, eu fico bem à vontade, porque a gente tem um movimento bastante direcionado para a utilização. Então, isso é interessante. E a postura, o comentário, quem faz o uso, aqui do Leonardo, o texto dele subiu, mas eu já tinha lido quase todo também. Então, tem algumas situações que a gente precisa entender também. Isso eu faço, confesso aí a minha angústia de fazer essa leitura, é fazer com que os colegas meus tenham essa percepção. Hoje, uma grande parte do alunado faz anotações no celular. Então, o fato dele estar com o celular na mão não significa que ele está desatento ou que está em outro caminho que não do aprendizagem. Essa identificação, ela não é muito fácil para quem não é digital desde que nasceu, mas é uma necessidade. Então, eu tenho muito cuidado quando eu preciso fazer algum comentário e tentar identificar. Então, no mínimo, eu pergunto quando a coisa fica assim de forma que há necessidade de questionar e, assim, a gente tem a percepção de um número bastante grande de alunos que fazem os estudos pelo celular. Para apresentação de trabalhos, por exemplo, a grande maioria, se tiver que apresentar um seminário, eles fazem suas anotações, a grande maioria faz anotação no celular. Eu tenho dificuldade para leitura na telinha pequena. Hoje, para orientar um TCC, para orientar um trabalho de pós, a primeira coisa que eu falo, olha só, eu sou do tempo da impressão, que as árvores me perdoem, eu faço frente e verso para cortar menos árvores. Mas a leitura na tela pequena é um problema para mim, e já não é para a grande maioria. Então, essa identificação, Larissa, das possibilidades em sala de aula, Leandro ou Leonardo me perdoa, subiu aqui, eu perdi. A gente tem esse cuidado. E aí eu faço realmente, intensivamente com os professores para que façam essa percepção. O fato do celular estar disponível sendo utilizado não necessariamente é um problema mais. Então, essa utilização a gente precisa agora incorporar com mais facilidade e propriedade para que seja cada vez mais proveitoso. Isso com certeza. Muito bom. Quem mais, gente? Mais alguém gostaria de dar sua opinião também, sua vivência, sua experiência? Obrigada, Leonardo e Larissa, pelas colocações. O interessante da gente pensar, até meu comentário acabou vindo de encontro ao do Leonardo, eu nem tinha terminado de ler. Mas talvez seja uma possibilidade que a gente está, por vezes, deixando passar, de inclusive nós mesmos engajarmos no surgimento de novos aplicativos, na criação de novos aplicativos. Porque mais que ninguém, a gente que é da saúde, a gente que trabalha com educação, sabe o que seria melhor para a sala de aula para tentar propor
aplicativos mais eficientes para até a questão da conectividade, que às vezes é complicada, ou para melhorar o interesse do aluno, né? Certamente. Quem vai guiar, quem vai, eu acho que nortear essa conversa, esse caminho, são os alunos. Eu acho que, e os alunos que daqui a pouco são e serão professores. E essa relação, ela vai extrapolar a questão do ensino-aprendizagem, ela vai para o nosso paciente. A gente hoje já tem essa possibilidade de se comunicar e de trabalhar nessa direção com o paciente. Não tem muito, isso é outra coisa que não tem volta. E a gente precisa fazer com que esse ajuste seja adequado, para que a gente não transfira também para esse meio, para esse instrumento, responsabilidades complicadas. Então, é mais uma direção que a gente vai precisar nortear. Ela existe, já tem bastante explicação. Alguém? Alguém? Deise, você quer falar? Tô vendo a Deise com o microfone aberto, é isso? Ah, não. Deise, Larissa, mais alguém, gente? Oi. Patrícia? Alô? Estela, estamos aqui agora com o microfone aberto e assistindo. Que Pegamos bom. o finalzinho da conversa. Desculpe os problemas técnicos. Não, é que foi a primeira vez. Que bom que vocês conseguiram e obrigado pelo esforço, porque eu sei que vocês foram persistentes. Estou aqui com o Nakamura. E obrigada, professor, também pela apresentação. Obrigado. Muito bom. Ana, Estela. Sim, Deise, sim. Oi, boa tarde, professor Sileno. Boa tarde. Gostei muito da apresentação que o senhor fez. No meu mestrado, eu também trabalhei um pouquinho com celulares, mas num outro aspecto, avaliando o uso por paciente. E eu queria fazer uma colocação, não sei como que você vê isso, mas para mim me parece um pouco também, realmente acho que os alunos eles usam bastante, a gente usa bastante, né, também, mas às vezes eu vejo também como que também está tendo um descompasso, né, entre a forma como os professores ainda se colocam, né, eu acho que hoje a gente tido mudanças na educação muito grandes e aí os alunos acabam trazendo essas inovações, essas mudanças muito mais rapidamente do que nós como professores, né? E eu acho que o uso do celular ele é querido nessas mudanças, né? E eu acho que também o que acontece é que você tem um desinteresse por parte dos alunos nas aulas tradicionalmente nas aulas mais tradicionais e o celular acaba entrando nesse né? Porque a partir do momento que o aluno ele acaba tendo um desinteresse pela aula tradicional, ele acaba usando o celular para outras atividades, né? Os alunos, eu acho que aqui também tem vários alunos que são bem mais novos e eles, acho que podem até falar, eu sou formada. E eu acho que há um desinteresse mesmo dos alunos nas aulas entrando também. Então, eu acho que integrar o celular, não se proibir, e integrar da melhor maneira, né? Embora eu acho que não. Deise, desculpa, acho que está picotando um pouco. A gente não pegou bem o final que você falou. Eu comentei, é que minha conexão aqui eu acho que está um pouco ruim também. Eu comentei que os celulares, como toda tecnologia, ele tem o lado bom e o lado ruim, né? O uso dele na sala de aula de forma muito excessiva, ela pode ser negativa, mas ela também tem um lado positivo, como o senhor mesmo colocou, né? Então, eu acho que também tá acontecendo um fator de que as aulas tradicionais, elas também não têm gerado muito interesse por parte dos alunos, né?
Deise? Deise me ouve? Sim, sim. Olha só, posso fazer um comentário, Deise? O que eu penso dessa situação? Na verdade, isso expôs muito, essa questão expôs muito o nosso fazer. Então, a gente precisou mudar bastante coisa para que a gente fique mais interessante, para que o nosso conteúdo fique mais interessante. Realmente, a concorrência é desleal, porque um conteúdo que o mundo, um instrumento que te apresenta o mundo, contra uma aula expositiva pouco atraente, não há, a concorrência fica complicada. Então, uma das coisas que a gente trabalhou bastante, que eu trabalho bastante, e eu sou de algum tempo já na carreira, então assim, até na questão de idade mesmo. Mas isso é uma coisa que eu não me permito, é ficar preso a algumas situações anteriores. E tive que, assim, de alguma forma, enfrentar algumas condições, porque proibir, num dado momento, era a opção mais favorável e mais desejada. Proibição mesmo a ponto de tomar algumas atitudes drásticas caso alguém ousasse mexer ou apresentar o celular. E eu sempre tive muita dificuldade com a proibição. Eu confesso que eu não gosto muito de proibição, não. Agora, de que forma ajustar isso? Mas uma coisa que para a questão dos professores complicou foi isso, porque realmente expõe uma necessidade, apresenta uma necessidade da gente fazer ajustes na nossa prática de ensino. Então, assim, hoje, realmente, a aula expositiva convencional sem nenhum atrativo, ela perde, com certeza perde. Ela está fadada a sumir, a deixar de existir? Não, a gente consegue fazer aulas expositivas até adequadas e atraentes, mas a gente precisa incluir algumas situações que realmente faça com que os alunos participem e não somente aceitem. Então, isso foi um dado que foi um complicador no início para algumas posturas. Hoje eu vejo como uma situação que facilita, por exemplo, quando o aluno está realmente na questão da busca, ele acrescenta para a aula da gente, ainda que expositiva. Tem algumas situações que, de repente, o comentário é acrescentando uma outra informação, ou até questionando, mas questionando de forma saudável, desejável, onde você amplia, inclusive, a gente amplia o conhecimento da gente a todo momento que o aluno questiona. Isso é super saudável, mas você tem que ser alguém disposto a esse tipo de quase enfrentamento. Eu não colocaria como enfrentamento, mas é que às vezes as situações ficam desse jeito. Então hoje, até a aula expositiva pode ser acompanhada pelos alunos conectados. Eles acrescentam. Isso é muito saudável. Eu acho que isso é uma forma simples da gente incorporar o uso do smartphone na pesquisa conectado. Aqui a Caia também fez um comentário, concordo plenamente, Caia. O fato de vocês, a necessidade de rapidez de informações, vocês estão conectados, essa rapidez facilita a vida e vocês ficam com a atenção mantida. A questão, ela apresenta aqui a questão de perder o foco com muita facilidade, mas realmente a gente perde o foco quando o interesse é pequeno, a gente tem uma tendência a procurar alguma coisa mais interessante. E aí a gente tem que concorrer com isso. O professor hoje, eu acho que ele precisa estar bem disposto a isso. E quem norteia, na maioria das vezes, é o próprio aluno. A gente precisa inserir o aluno nessa busca do que fica mais conveniente para todos nós. Excelente, muito bom. Professor Sileno, nossa, foi muito legal, muito interessante a sua forma de colocar essa questão assim, mais aberta, né? Eu acho que quando você fala, eu não considero enfrentamento, mas eu acho que você fala porque talvez alguns professores mais antigos, que a gente tinha uma sala de aula mais vertical, mais imbuída da autoridade do saber do professor, que era uma coisa, né? Então a gente precisa acompanhar esse deslocamento, né? E é isso, e se até mais as questões pedagógicas nesse processo, né? Como é que a gente, é isso, trabalha com mais esse ator que está aí no
no nosso espaço. Mas acho que foi muito interessante a sua forma de abordar, de colocar, e acredito que todos tenham gostado muito, tanto quanto eu gostei demais, parabéns. E seguimos em contato, depois eu insisto para todos não deixarem de registrar a frequência, a presença, de acordo com o que está a orientação aí na tela. Vamos passar, se você permitir, a convidá-lo para as sessões. A gente tem uma sessão mensal, né? Podem também, você e todos que participam, sugerir, a Márcia que acaba de colocar também, meio de que as discussões e preocupações estão apenas no início. A gente está vivendo um momento de mudanças muito intensas, rápidas, disruptivas, que a gente sai correndo atrás do prejuízo e se ajustando a todo momento, né? Não tem muito jeito, acho que a gente vai ter que conviver com isso. E aí, os cumprimentos, todo mundo gostou muito. E é isso, convidar todos a estarem atentos, a gente tem mandado a programação, e fazerem sugestões também de programação. Nós temos 1 ou 2 sessões ainda abertas até o final desse ano, que a gente deixou em aberto de propósito para que todos possam sugerir temas e palestrantes, inclusive vocês, se tiverem experiências interessantes que queiram contribuir e trazer sua experiência, são muito bem-vindos, cada um que participa. Então, queria deixar aí um abraço a todos, especial para o professor Sileno, depois a gente vai enviar o certificado também, e é isso, e desejar um bom resto de semana para todos, né? E nos vemos aí até a próxima vez. Eu vou ficar aqui conectada, aguardando até que todos se desconectem, eu e Leandro, e ainda permanecemos. Tá bom? Muito obrigada, um forte abraço, professor Sileno, e a todos. Obrigado a todos também. Espero que a gente se encontre mais vezes. E usando a ferramenta tão especial, que é essa que a gente está usando agora também. É isso aí, perfeito. Excelente. Um abração. Obrigado. Abração, obrigada. Leandro, me desconecto aqui? Sim, professor. O senhor pode simplesmente saindo da sala, no canto superior direito, que ele encerra todas as conexões do senhor. Tá bom? Então, Leandro, olha só, muito obrigado, viu? Foi a sua orientação foi decisiva na participação, com certeza. Legal, professor. Fico à disposição aí, sempre que precisar. Abraço. Então, a gente fala um dia. Abração. Se precisarem de alguma coisa também, estou por aqui. De bola, professor. Um abraço grande. Com Deus. Tchau, gente. Tchau, obrigada, professor. Tchau. Valeu. Então, mas você viu que... Estão me ouvindo agora? Alô? Sim, Patrícia, estou te ouvindo. Então tá bom, que bom. Eu não estou vendo vocês, mas obrigada. Eu vou abrir a minha câmera agora, eu não sei como é que é a intensidade da internet que você tiver, conforme for, você pode abrir a sua. Eu não abri antes para deixar em destaque o professor palestrante, né? Ainda estão conectados com a gente aí, João, não sei, João é com você, é do teu grupo, não? Não, eu só estou com o Eric, mas a gente está no meu celular. Então, Leandro Dias, João, Amanda, então, se vocês quiserem já se desconectar, por hoje encerramos a sessão. Nós vamos ter uma outra reunião aqui agora nesse espaço, mas já com outro tema. Anistela, talvez seja melhor eu ligar aí aonde você está. O que você acha? Porque tem muita gente aqui na linha ainda, né?
Parece que sim. E aí a gente conversa por telefone, né? Aqui já deu mais ou menos para você. Eu te ligo. Posso te ligar? Me liga no fixo aqui da Colgate, por favor. Eu te ligo. Obrigada. Vamos desconectar aqui, liga no fixo. Joia, obrigada. Tá. Tchau.